Pronto. Então, vamos. Bom, pessoal, a gente dá continuidade na nossa história do direito, tá? A gente passa agora, então, para o direito romano. Foi muito importante e muito influencia no direito nosso atual, tá? Então, o direito romano ele tem muita influência aqui no nosso direito, tá? E a gente começa com a história da Roma, né? História de Roma e a sua fundação. Bom, estima-se que Roma ela foi criada por volta dos anos 754 a.C., da união de dois povos, dos latinos e dos sabinos. Tá? Eram duas civilizações, a junção desses dois acabou-se, então, dando a formação da cidade de Roma, né? Da civilização romana. Tá? Encontramos entre vários países europeus e da América Latina, né? Aliás, aqui no Brasil, diversos preceitos doutrinários que é um legado vindo lá do povo romano, né? Contudo, observa-se também que de muitos desses preceitos não foram impostos durante a colonização europeia, né? Mas trouxe para o nosso direito. A gente vê muitas falas, muitas palavras, muitos termos, né? Até mesmo alguns processos que fazem parte, a gente vai ver no decorrer aqui da orientação que a gente traz, tá? De que muita coisa a gente adotou por critério do nosso direito, né? Sobre penas a gente adotou, processos a gente adotou, bastante coisa, tá? Então, a gente tem muito informação e muita parte que a gente pratica que ainda é da civilização romana, né? Da história de Roma, que traz da forma que eles faziam a forma do direito. Então, o sistema romano-germânico de direito é considerado como sendo o principal sistema de direito do mundo contemporâneo, que influenciou todo o pensamento jurídico ocidental, tá? E traz isso mesmo, porque você percebe que Roma é o berço, né, do direito, tá? Aí, a gente tem o autor Luiz de Azevedo, ele vai destacar a importância do estudo da história do direito e do direito romano e aponta as consequências, né, que traz se negligenciar e a aplicação da disciplina nas escolas de direito. Ele implica isso, ele faz esse alerta da importância da história do direito, né, nos cursos de direito, e principalmente do direito romano. Primeiro, o abandono educacional, a marginalização do conhecimento de questões políticas sociais e o desenvolvimento da cidadania. Todos esses temas trazem e são de suma importância para o estudo do direito, né? Para a formação do profissional do direito. É importante o conhecimento e a ideia dele estar interligado com esse pensamento, com essa formação. Países como China, Rússia, Polônia, República Tcheca, que não possuem influência romana, tá? O interesse por esses temas são cada vez maior. Por quê? Porque é um processo, tá, de suma importância, né, o direito romano para a civilização, tá, para a nossa formação. E aí, se você percebe, tá, deixa eu só abrir aqui porque eu achei que não tinha ligado a câmera. Aí você percebe, assim, são países orientais, né? Países com não formação romana, mas que buscam o interesse pelo direito romano em virtude de tanto que foi copiado, tanto que influenciou no direito da atualidade, tá? E aí, ó, o direito romano, tá? Ele delimita também os períodos históricos, né? E da civilização. Então, ele passa por fases do direito, por exemplo, o direito da realeza, né, que é, olha só, tudo antes de Cristo, 753 a 510, passa pelo processo da república, de 510 a 27 antes de Cristo, ainda no Alto Império e o Principado, de 27 antes de Cristo até 284 depois de Cristo, e o Baixo Império ou o Dominato, né, de 284 depois de Cristo a 565 depois de Cristo. Então, se percebe
que o direito romano ele influencia muito a formação nas civilizações, tanto ocidental quanto oriental, tá? Então, ó, surge os costumes de diversos povos de origem hindu. Fechar. Pronto. Então, você percebe, né, que surgem costumes de diversos povos de origem indo-europeia que habitavam na Península Itálica. Eram os sabinos e os etruscos que traziam bastante informação, né, do período da civilização romana, tá? Os sabinos, eles tinham formação das instituições jurídicas do direito privado, então eles traziam muito, contribuíram muito para o direito privado, inclusive o ocidental. Então, traz temas similares e formas de procedimentos para o direito privado, de agir, da forma que a gente instituiu em normas também, que o direito, ele traz até hoje. Claro que roupagens, né, da origem, né, da civilização ocidental atual, né? Mas você percebe que você tem muita coisa muito similar, tá? Os etruscos, eles têm um senso de administração, né? Práticas mercantis, né, que era o comércio, tá? E de direito público, né? Direito público que era, né, direito penal, direito administrativo, né? Então, você percebe que era outros povos que dominavam os direitos. A Itália era povoada pelos sabinos, pelos etruscos, pelos latinos, pelos velascos, úmbrios, os oscos, criando uma nação miscigenada. Então, olha como a Itália ela tem uma influência enorme para o direito, né, para o nosso direito principalmente. Tanto é que o nosso direito comercial é influenciado pela Itália, né, pelo direito italiano, tá? Os sabinos, etruscos, olha quantas vivências que traz a Itália em função dessa miscigenação de povos, tá? Então, ela consegue ter uma roupagem enorme, né, de conhecimento do direito, tá? Os primeiros reis de Roma eram de origem sabina, estabelecendo a divisão de classes sociais, que aí essas classes eram os patrícios, que gozavam de todo o privilégio do direito. Então, os patrícios eram aqueles que tinham todos os privilégios das ordens do direito, né? O voto nos comícios pertencia aos patrícios, o exercício de cargo público pertencia aos patrícios, né? Ocupar terras conquistadas pertencia aos patrícios, tá certo? O casamento também, entre outros direitos que pertenciam aos patrícios. Você percebe que era a divisão de classes. Você tinha os patrícios, você tinha os clientes, você tinha os plebeus. Os patrícios é quem mais tinham privilégios, vamos dizer assim, quem mais gozavam de todos os privilégios e de todos os direitos. Eles escolhiam o corpo do Senado responsável pelas finanças. Então, quem eles colocavam, quem eles escolhiam para representar, para cuidar das finanças, né, era o Senado. E era escolhido por quem? Pelos patrícios. Por quê? Eram os detentores, né, do poder. A administração provinciana também pertencia aos patrícios. Então, negociar com povos estrangeiros também pertencia aos patrícios. E votaram as leis. Olha o que é importante para a gente. Então, a casa dos patrícios, os patrícios, essa classe, é quem criava as leis e aprovava as leis. Tá? Numa outra classe, você tinha os clientes. Eles serviam aos patrícios e acompanhavam nas guerras. Né? Então, o que acontecia? Eles eram uma classe intermediária. Eles acompanhavam os patrícios, mas quem mandava e quem detinha e exercia todos os privilégios era a classe dos patrícios. A classe dos clientes, eles serviam aos patrícios e acompanhavam, né, nas guerras para defender, né, as grandes guerras que existiam na época, nessa civilização. Alexandre o Grande foi um dos maiores guerreadores, né? E tinha os plebeus, que não fazia parte do corpo dos cidadãos romanos.
não podiam se casar com os patrícios, então não se misturavam os dois, né? E não participavam de organização política. Então, os plebeus, eles eram os párias, né? Eram aqueles que não tinham os direitos que tinham os patrícios, que tinham os clientes. Então, nem se misturar, as duas classes podiam pelo casamento, não era impedido pela lei e pelos patrícios. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim, professor. Oi, querida. Sim, professor. Sim, pode falar. Pode falar, querida. Ou você está falando que está tudo certo? Sim, tá tudo certo. Ah, legal. Eu achei que você que ia fazer alguma pergunta. Oi, Marcos, pode falar. Professor, pela estrutura da organização, né, do que você está apresentando, dá para fazer assim, uma analogia, mais ou menos, tá bem esdrúxula, dos patrícios com a nobreza, né, nessa questão da ocupação das atribuições? Dá, pode ser. Inclusive, a Índia, né, os brahmanes, né, aquelas caças que ainda existem na Índia. É mais ou menos isso. Só que a divisão de classes são, em cada sua civilização, um pouco diferente. Mas é isso, Marcos, é isso que você está tendo mesmo. É aquele tipo de divisão mesmo. É a burguesia que comandava. Se você pensar entre hoje, né, quando a gente saiu do sistema feudal para o sistema capitalismo, a gente criou duas classes, né? Nós tínhamos os burgueses, que eram os comerciantes que enriqueceram, e nós tínhamos o quê? O proletariado, que era uma nova classe que surgiu. E a gente tem hoje as classes também, atualmente hoje, a divisão de classes, né, para o trabalho, que são os proletariados, quem exerce a mão de obra, tá? E os que detêm o meio de produção, que a gente chamava dos burgueses, como você está trazendo, Marcos. Muito bem a analogia que você está trazendo, sim. É esse estilo de analogia que você tem que pensar mesmo, tá? É aqueles que detinham. Hoje, nós vivemos numa democracia, então você tem direito de eleger quem é o seu governante, tá certo? Quem é o seu senador, quem é o seu... Lá naquela divisão de classes que a gente viu, não. Você percebe que os plebeus não tinham o acesso à participação das leis, eles não poderiam ao casamento com ninguém da outra classe. Então, realmente, era uma divisão de classes bem mais forte, tá? Beleza, professor, obrigado. Mas é isso aí, Marcos. Obrigado pela participação aí. Olha só, agora, né, eu vou mudar o nosso slide, mas a gente, antes de eu mudar, eu queria só que vocês vissem o seguinte, que os plebeus, tá? Os plebeus de 452 a.C., conscientes de a sua força, né, que eles tinham, e obtendo êxito em suas reivindicações, foi criada uma comissão para elaboração de leis que viessem a regular as relações e estabelecer direitos e deveres do povo, que era a lei das 12 tábuas. Tá certo? Aí eu vou mudar o nosso slide, tá? E a gente já entra com outro tema. Essa parte, que é a introdutória, que é a parte de Roma, né, da fundação de Roma. Vocês entenderam como que é a estrutura de Roma? A divisão de classes, né? As três classes, tá certo? Que a gente viu. A formação, a contribuição do direito na nossa sociedade, né? E a gente vai ver como que foi essa formação, tá certo? E nos próximos slides, porque a gente vai entender o quanto a gente tem de recebimento de legado do direito romano dessa civilização, tá? Beatriz, você está querendo falar alguma coisa com a gente? Eu? Não, então é só que você está com o microfone aberto, está pensando... Perdão, foi sem querer. Não, fica tranquilo, é que eu pensei que você estava tentando falar. Deixa eu descer agora e pegar o outro slide.
Já estamos com 42, é o mesmo número que nós estávamos na semana passada. Aparece? Sim. Sim. Ótimo, vamos lá então. Bom, ainda sobre o direito romano, a gente vai falar agora do direito romano e a magistratura e fontes do direito, tá bom? Vamos relembrar o período histórico de desenvolvimento da civilização romana, certo? A realeza foi de 753 a 510, a república foi de 510 a 27 a.C., o Alto Império foi de 27 a 284 d.C., e o Baixo Império, ou Dominato, foi de 284 d.C. até 565 d.C., tá? Então, para compreender a evolução do direito, é preciso focar nas fontes do direito e na história de suas instituições durante a Antiguidade Clássica, que são os direitos romanos, tá? Grego, tá certo? Então, vamos lá. O que são fontes do direito? Tá? Então, fontes do direito, a gente já pensa que são fontes que vêm do latim fons, que significa nascente, manancial. E fonte do direito é o lugar onde se origina, de onde emana o direito. Tá certo? Então, olha lá, para a gente ficar bem claro, fonte significa nascente, manancial, não é isso? A gente não tem esse pensamento no dicionário? Né? Não significa uma nascente de água, um manancial, é uma fonte de água, né? E fonte do direito é o lugar onde se origina, onde se emana o direito. Tá certo? Então, são da onde nasce, de nascente, tá? Onde manancial, onde emana o direito. Ok? Então, a fonte do direito surge ao longo da história, condicionada à organização política. Então, olha como é importante. Então, uma fonte do direito, ela surge de acordo com como é condicionada a organização política daquela civilização. Então, como por exemplo, no período da realeza, há a divisão ou a organização social, né, dava entre os patrícios, clientes e plebeus. Havia uma organização social. Então, cada um que pertencia à sua classe não enfrentava do outro, tá? Então, havia o quê? Uma organização, uma divisão de classes, cada um pertencente à sua, de acordo com os critérios estabelecidos nesta organização. Então, nesse período, ele realiza a divisão desta organização, tá? Então, os patrícios, os fundadores de Roma, tiveram dívidas em cúrias, e cada cúria, tiveram divididas em cúrias, então eles eram divididas em cúrias, e cada cúria em gentes, ou gens, que significava, as famílias formavam o povo romano, né? Que era o pater familiar, famílias. O pai era o chefe da família, e cada chefe de família compunha a classe dos patrícios. E embaixo dos pais era vitalício o poder dele, tá? Então, o patriarca, por isso que é dos patrícios. O patriarca é quem organizava a família, a ordem social da família, na pirâmide, se você for ver. E a outra família também, né? Então, você percebe que aí sim ele detinha o poder maior. E era formado, então, os patrícios, os fundadores de Roma, pela essa estrutura paternal. O pai como, né, o chefe vitalício da família, tá? Quem tinha o poder na família. Decisão era do pai, o patriarca, tá? Os clientes, né, tinham a proteção e influência dos patrícios, porque eles eram estrangeiros refugiados e escravos alforriados.
havia muitas guerras, né? Então, os clientes eram aqueles que eram estrangeiros refugiados dessa guerra, que vinham servir aos patrícios, tá? Ou escravos alforriados, tá? Que viviam nesta classe aqui. Só que não detinham o poder desta organização que tem os patrícios. E tinha também a terceira classe, que eram os plebeus, de origem incerta, mas eram livres de subordinação. Eram considerados de classe inferior, fora da vida política. Tinham uma suposta proteção do rei. Tá certo? Mas os plebeus eram o povo, né? Era considerado a plebe, que a gente chama mesmo, né? Não seria nem aquele que não tinha, eram livres, mas também não eram considerados dentro da vida política, na organização política da formação de Roma, tá? Nessa divisão de classes. Aí, na organização política, o poder era exercido pelo rei, pelo Senado e pelos comícios, tá? Então, o rei, né, na realeza, os reis eram soberanos. O cargo era vitalício do rei, com poder absoluto, que era o império. Ele comandava o exército, comandava a religião. Se você vê, até nos filmes, se você assiste, o bispo está do lado do rei. Toma a decisão junto com o rei, né? Então, e o judiciário também, a função judiciária estava com o rei, na realeza, né? Então, você percebe que o exército estava na mão do rei, o bispo dividia o poder, a igreja dividia o poder junto com o rei, né? Claro, a decisão era do rei, mas era muito influenciado pela religião. Por quê? Porque ele detinha, né? Gente, a religião sempre deteve, né, o povo, né? Então, o rei, claro, o bispo estava sempre do lado do rei. Olha, até no jogo de xadrez você vê esse tipo de coisa, tá? O Senado era a casa composta pelos patrícios, né? Que eram os paters, né? Famílias. Eles eram nomeados pelo rei, em que o rei deveria consultá-los em caso de maior gravidade e para autorizar as leis propostas por eles e votado pelo povo. Tinha a função de controle das finanças públicas, administração das províncias, navegação com o povo estrangeiro. Navegações com o povo estrangeiro. Tá? Então, se percebe o papel do Senado, que era exercido pelos patrícios, né? Tinham muita importância na divisão das tarefas, das funções. O rei tinha o poder final, mas olha o quanto ele tinha de poder. Ele tinha o poder de administrar as finanças, né, do reino. A administração, ele administrava as províncias, estava tudo na alça do Senado, nas mãos dos patrícios, tá? Os patrícios participavam da vida pública entre os comícios e assembleias para votar as propostas do rei. Então, o rei punha, né? Aqui já é o reinado, não é o rei déspota, não é naquele autoritarismo, é o rei democrático, monárquico, tá certo? Mas ele também segue reis. Ele é o rei, mas a monarquia dele é exercida diante de leis. Ele não é o déspota, que ele mesmo cria as leis, ele mesmo aprova, ele é o autoritarismo, tá? Embora ele tenha um poder supremo, mas ele também tem algumas entraves que ele precisa do Senado, que é dos patrícios, tá bom? E os plebeus, ao adquirirem direitos, Sérvio Túlio, né, 578 a 535 a.C., estavam obrigados a pagar impostos e ao serviço militar e participar na elaboração das leis, tá? Então, os plebeus tinham uma função, mas eles pagavam impostos. Aqui não pagava e aqui não pagava. Quem sustentava aqui? Os plebeus, né? O que a gente chama da plebe. A plebe é quem contribuía e ainda fazia o serviço militar, ia para a guerra, né? E participava na elaboração das leis. Tá certo? Ok, gente?
Tranquilo aí? Vocês estão mais quietos hoje? Sim, tá tranquilo. Só mesmo prestando atenção. Tá, o ritmo tá bom? Estamos falando que nem a gente estava na última aula. Tá legal, professor. Tá tranquilo. Tá legal, professor. Perfeito. Então, estamos com ótimo. 44 pessoas na sala, tá? Então, estamos bem. Se começar a atropelar muito, se vocês acharem que o ritmo começar a ficar muito acelerado, me fala, tá bom? E a gente vai adequando o nosso estilo de aula para que vocês também entendam, tá certo? Deixa eu só dar um print aqui pro Chico para mostrar. Vou tirar uma casquinha do Chico agora. Mostrar para ele como a minha sala é cheia. É bom, não é? Francisco. Bom, aí nós passamos aqui na organização da realeza, agora nós estamos, durante a realeza, a fonte do direito, algo que é importante para a gente ver, que a gente está percebendo, fontes do direito, né? Então, durante a realeza, as fontes do direito eram o quê? Os costumes e as leis. Olha que importante a informação que traz aqui. Por quê, gente? Se o direito, se a fonte do direito, a gente precisa descobrir de onde nasce, de onde emana o direito, né? Os costumes é tão importante para o direito, principalmente para a gente na formação do nosso direito, e as leis. É tanto quanto as leis que são postadas, são elaboradas, são formadas, o costume, ele tem o mesmo peso, tá? Por isso que é importante. É uma fonte primordial para o direito, os costumes, tá bom? Gravem isso. As leis eram propostas pelos reis, eram votadas pelo povo e ratificadas pelo Senado. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, como que isso aparece muito próximo do que é hoje para a gente. Não dá uma visão, mais ou menos? Se a gente pensar e fazer por analogia, né? Que a lei era proposta pelo rei, hoje não tem mais o rei, né? Quem que faz a proposta? Não é mais o rei. É votada por quem? Nossas leis são criadas pelo Senado Federal, não é mais pelo rei, e é criada pela Câmara dos Deputados. Aí você entra vereadores, aí você entra assembleias legislativas nos estados, não é isso? É votada pelo povo? As leis? Não. É ratificada pelo Senado? É o Congresso Nacional? Sim. Sim. Quem respondeu a única coisa que precisa só agora por analogia, nós sim, de certa forma, nós estamos votando nas nossas leis. Justo, indiretamente, mas estamos voltando. Puta, você falou tudo, cara. Indiretamente, sim. Indiretamente estamos, porque a gente elegeu o nosso representante justamente
para a Casa das Leis, não foi? Na Casa das Leis dos vereadores, dos deputados federais e estaduais, dos senadores, não é isso? Justamente para ele cuidar dos nossos interesses. Eles cuidam, a gente cuida, né? Vamos tentar, né? Na prática, não tanto, né? Não dá certo, né, ainda, né? Olha lá. Na verdade, eles estão cuidando dos interesses deles. Mas vamos lá, a gente precisa mudar essa história, né? É para isso que a gente somos democráticos. Já existiam as magistraturas. Eram cargos eletivos para determinadas funções, por prazo de 1 ano, podiam ser exercidas por 2 ou mais magistrados, por magistratura, pela composição que a gente vai passar. Mas olha que interessante. Já existia a magistratura, só que os cargos eram eletivos, eles eram eleitos, que inseriam os juízes, né, que fariam parte da magistratura, né, para cada função, determinada função. Só que o prazo era para 1 ano só, não era vitalício, como a gente vota agora para os nossos ministros na magistratura, né? Quando o juiz entra, ele é vitalício até ele se aposentar, né? A não ser que ele cometa alguma coisa ou peça para sair, para exonerar-se, né? Mas lá era por 1 ano o pensamento. Eles podiam ser exercidos por 2 ou mais magistrados por magistratura, né? Então, cada magistratura pode ter mais de magistrados, tá? E qual que era a composição? Eram os cônsules, né? Quem que eram os cônsules? Era a formação por 2 elementos, eleitos por 1 ano, tá? Eram responsáveis pela presidência do Senado e propor leis, os cônsules. Pretores eram responsáveis pela justiça, tá? Os censores realizavam o censo da população que possuía renda. Por quê? Só fazia parte do povo e votava nas leis aqueles que tinham renda. Quem não tinha renda não fazia parte da política, da organização política. Tá? Edes eram responsáveis pela conservação, policiamento e abastecimento das cidades. Os questores, eles cuidavam do tesouro público, das finanças públicas, tá? Eram os questores. Então, você já percebe que onde andava o dinheiro, né? Com quem? Tinha os ditadores, tá certo? Que eram eleitos pelo Senado a cada 6 meses, que eram responsáveis para governar em momentos de grave crise. Então, se entrava em crise, já tinha aqueles que queriam governar. Mas era eleito por quem? Pelos ditadores. Tá certo? E aí a gente entra na República, né? O anterior a gente estava falando, se vocês se lembrarem, deixa eu só retornar. Nós estávamos falando do direito de Roma, a formação da realeza, que era dos reis. Aqui a gente estava falando da realeza e ela entra nos fundamentos da realeza. E aqui a gente passa a falar como funciona a República, tá certo? Na República, manteve a mesma organização política da realeza, tá? Ela não alterou a organização política. Porém, com o desenvolvimento do comércio, que é o comércio que é latente em toda mudança e transformação da sociedade, da organização política, das civilizações, em função do comércio, tá, gente? Gravem isso também. Por que em função do comércio? Porque o comércio é onde que ele traz riquezas e é onde traz o poder junto, né? Então, você percebe que quando a gente trabalhou-se muito tempo com o sistema feudal há séculos atrás, há 1.500 anos atrás, ou mais, tá? O que rompeu aquela forma de organização política foi a estrutura do comércio, que a gente falou na última aula. Saiu todo mundo, né, dos centros rurais e se entraram nos centros urbanos. Entrando nos centros urbanos, há necessidade de uma organização política diferente.
e essa movimentação do comércio de compra e venda de mercadoria, cada vez produzir mais, entregar, enriqueceu uma parte desse povo que mexia com o comércio, que era, como trouxe bem o nosso colega, que é uma classe dos burgueses. Aí rompe-se um processo, uma organização política, né? E passa a ter outra organização em função de dar mais privilégios àquele que tem o dinheiro, porque quem tem o dinheiro é quem tem o poder, quem banca a organização financeira, né, e econômica, tá? E na República, ela mantém a mesma organização política da realeza, porém ela desenvolve, com o desenvolvimento do comércio e as relações externas, em função também que amplia a relação externa, o comércio também estreita essas relações, né? Houve uma transformação gradual da organização, aí é social, da sociedade, em que ocorreu a fusão das classes. Tá? Então, percebe que, quando se fala da fusão das classes, é que juntam-se as duas classes. Então, você pega os patrícios e os plebeus, né, e surge um tribunal da plebe, e o surgimento do tribuno da plebe. Tá? Por quê? Esses dois se mesclam e começa a ter outra organização social, né? Com esse adquire mais poderes, tá certo? E esse divide os poderes. E aí eles se organizam de uma outra forma, porque aí você tem o tribuno da plebe. O tribuno da plebe lutava pela igualdade civil, política, participava das redações das leis. Nesse momento histórico, a figura do rei, então, ela foi substituída, então, quer dizer, o rei cai, é república, pela dos cônsules. Então, os cônsules passam a ter poder republicano, tá certo? O Senado permaneceu como grupo consultivo com maior relevância, então, o Senado se fortalece, tá? Então, o povo passa, então, nesse conceito, ele passa a ter os patrícios mais os plebes, o povo passa a ser formado pelos patrícios mais os plebeus, tá? Eles continuam a se reunir em comícios por cúrias. Nesta fase, passam a exercer poderes legislativos, judiciários e eleitorais. Você percebe que tem, olha, passam a exercer os poderes legislativos, judiciários e eleitorais. Então, já está dando a tripartites do poder, né? Então, já está havendo uma divisão de poder aí, muito próxima do que é aqui o Ocidente, né? A nossa democracia. Então, ó, durante a República, as fontes do direito foram os costumes, isso é importante demais, foram os costumes, as leis, o plebiscito, e o interpretatio prudentius. Olha que interessante. Plebiscito, tem alguma, que eu posso falar? Uma similaridade com o nosso direito? Se vocês, mesmo estão começando agora o direito, eu não sei a idade de vocês, mas vocês já estudaram que nós já tivemos 2 plebiscitos. Na realidade, eles falam que é 2. Mas, na realidade, a corrente majoritária diz que é um plebiscito e um referendo. Tá? O plebiscito para a escolha da nossa forma de governo e o referendo para o Estatuto das Armas. Tá? Mas a gente tem lá, ó, a estrutura que ela determina que o plebiscito é parecido com o que a gente tem hoje. Tá? Então, o que eram os plebiscitos? Eles eram propostos pelos tribunos, que posteriormente passava a ter força de lei, tá? É parecido, porque o Estatuto do Armamento passou a ter força de lei depois que foi colocado como referendo. O plebiscito de 1993 para a escolha da nossa forma de governo é que determina que só nós temos a forma do presidencialismo, não do parlamentarismo, não da monarquia no nosso país. Nossa forma de governo é presidencialismo, escolhido por um plebiscito. Esse plebiscito foi votado pelo povo.
Lá eram propostos pelos tribunos. É um pouco diferente, tá? E o que é? Olha, interessante. O interpretatio prudentium, né? É a jurisprudência que a gente tem hoje. Olha como a gente também tem um legado desse direito. Surge depois da consolidação dos costumes. E olha que importante, nós também no nosso direito preservamos os costumes, mas também é uma fonte do direito ocidental e do direito brasileiro, principalmente, os direitos dos costumes, as leis, o plebiscito e a jurisprudência. Tá? Alguém ia falar alguma coisa? Professor. Oi, querida. Sou eu. Oi. Que eu levantei a mão e o senhor não viu, então eu vou falar. Me perdoe, o senhor me corrige se eu estiver errada. Eu queria me referir aos plebiscitos, que eu estudei isso quando eu estava estudando democracia. Então, assim, no meu ver, como funcionava? Eles se reuniam em ágoras, que eram praças, né, na época, As praças. e eles discutiam, eles davam propostas de lei, e eles discutiam essas propostas, e aí eles decidiam se elas eram aceitas ou não. Exato. O nosso plebiscito é nós que votamos. Então, o poder público, o executivo, o legislativo, né, ele precisa submeter ao poder público uma votação. Ao poder público, não, ao público, ao povo, ao cidadão, que ele escolha, né, faça a sua escolha. Tá certo? Foi o que aconteceu com a nossa forma de governo. Mas lá, do jeito que você está falando, exatamente. Eles ficavam em praças e discutiam entre eles e aprovavam os direitos. Tá? Sim. Perfeito. Obrigada. Obrigado você por participar. Muito bem. Ó, e os magistrados assumem o cargo, publicam declarações, que é o editas, para apresentação de seus projetos. Nós não temos as nossas também, apresentação dos projetos de lei nossos? Olha lá. Uma vez que eram impostados na função pública, o conjunto de éditos é o que chamamos de direito honorário. Tá? A partir desse contexto é que nasce a ideia do direito natural como um direito superior emanado dos deuses, ou da natureza, influenciada, né, o direito positivo atual. Tá? O direito natural. Tá certo? E também soma-se às fontes do direito os senatus consultus, as constituições imperiais e as responsa prudentiums, tá? O que era o senatus consultus? Eram medidas legislativas criadas pelo Senado quando assume o comando do Poder Legislativo, tá? E também a responsa prudentius eram os pareceres vinculantes emanados pelos prudentes, aqueles que julgavam. Olha que interessante. Aqui eram as propostas, né? Eram medidas criadas pelo Senado quando assume o comando do Poder Legislativo. E aqui eram, né, os pareceres, olha só, vinculantes, que vincula a todos os casos, em todas as sessões, né? O que nós temos vinculante? Vocês já ouviram falar, vocês estão começando, eu sei, mas vocês já ouviram falar em súmula vinculante do STF? Já. Então, olha como é parecido, como o nosso direito é legado, a gente legou-se muita coisa de lá. O processo também, né? A gente tem as nossas súmulas, né, vinculantes a qual vincula-se a todos os casos referentes àquele tema, aquela decisão. Então, você já nem sobe mais para os tribunais para ser julgado quando tem aquele caso. Tem que ser julgado de acordo com a súmula vinculante. Interessante, né? E com a transferência do governo para Constantinopla e o império dividido entre oriental e ocidental, para cada um tinha um imperador. Então, se tinha o imperador oriental e o imperador ocidental. O imperador do Ocidente é invadido
né, o Império, perdão, do Ocidente é invadido pelos bárbaros e o do Oriente se mantém até a tomada de Constantinopla pelos turcos, tá? Aí, a gente vai para outro slide. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver a nossa hora. Ah, não, dá para a gente começar. Porque a gente precisa fazer nosso intervalozinho, tá? Senão o ela mata a gente. São 8h30. Quando for 20 para as 9, vocês me falam, tá bom? Combinado? Combinado. Então tá. Vamos subir mais um slide. Para eu argumentar vai ser difícil. Agora, gente, eu vou subir o slide. É pequeno, dá para a gente fazer nos nossos 20 minutinhos que tem para acabar. Não, 10 minutos só falta. Não, 10. Nem que a gente passe um pouquinho dos 20 minutos, depois a gente volta às 9h05, 9h10 e faz a última etapa, tá bom? Combinado, professor. Pronto. Já aparece? Sim. Parece. Vamos lá. E do direito romano ainda, agora a gente vai falar do direito privado em Roma. Tá? Olha só. Os pretores eram os magistrados que supriam e interpretavam as lacunas da lei. Tá certo? Corrigindo e abrandando a rigidez de seus efeitos. Os pretores não estão muito com cara de quem eram os ministros do STF, porque se é para eles suprirem, né, interpretarem as lacunas da lei, é isso que faz o STF, não é? Quando há um entendimento, uma falta de entendimento entre numa decisão e outra, vai subir nas instâncias. E quem pacifica, né? Quem abranda a rigidez disso tudo dos efeitos e define são os magistrados, né? São os pretores. Aqui são os nossos ministros do STF, que quando chega um assunto para ele lá, ele vai aplicar a lei, vai verificar as lacunas que estão dando ênfase, né, àquela decisão e ele vai julgar. Olha, ele não vai mais julgar o caso, ele vai julgar a norma. Se aquele caso, né, que chegou lá no STF, né, vai dar uma interpretação para aquela lei. Ele vai interpretar. Ele vai suprir uma lacuna que a lei que está deixando uma dúvida.
em relação àquele tema, tá? E que a gente está participando muito agora, esses finais, né? Em função da Lava Jato, em função de um monte de situações, né? E em virtude de sua expansão no Império Romano, o número de magistrados tornou-se insuficiente para as demandas. Em face disso, foi criado 2 tipos de pretores, de acordo com a jurisdição. Tá? Primeiro, os pretores peregrinos, que têm jurisdição, né, nos ilegítimos entre cidadãos romanos e estrangeiros. Então, os pretores peregrinos é que julgavam os casos quando tinha uma diferença, ilícitos, né, algo, né, litígios, dentro com um romano e um estrangeiro. E tinha os pretores urbanos, que era o que cuidava da jurisdição entre cidadãos romanos. Então, você percebe que aqui você está falando de lei internacional, tratando de situações internacionais, e aqui você está tratando de situações nacionais, né? Direito internacional, eu pensava nesse tema, e direito nacional, né? O direito que cuida, por exemplo, a gente tem muitas situações que envolvem nossos estrangeiros, né? Então, a gente precisa interpretar a nossa lei como ela é feita aqui, né? Como que são as leis fora do país. Vem o estrangeiro, né? E acontece alguma coisa, uma coisa muito clara aqui. Romanos, que a gente está colocando aqui os litígios, né? Os litígios. Sucessão ou herança, né? O direito de herança. Como que é o direito de herança do estrangeiro aqui no país? Né? Como que é o direito de herança do brasileiro? Né? Vamos colocar uma analogia, tá bom, gente? Do brasileiro em função da um casamento, né, com um estrangeiro. Ele morre no Brasil, mas ele tinha patrimônios lá fora. Como fica essa relação, né? Então, como fica esse litígio, né? Então, é uma forma que eu estou exemplificando o que era mais ou menos o pensamento lá dos peregrinos, o petros peregrinos, tá bom? E o nosso aqui é interno. Mas os dois, é uma engrenagem. Os de direito andam juntos. Tá certo? Os magistrados, gente, criaram o hábito de fornecer às partes e aos juízes instruções por escritos, chamadas de fórmula. Foi daí que tirou-se o nome dado à primeira fase do processo civil romano, que era denominado processo formular. Olha que interessante. A gente tem o nosso processo civil, né, romano. Você vai ver que tem muita coisa que vem dele. Mas olha que importante. Os magistrados criaram o hábito de fornecer às partes e aos juízes instruções por escrito. A gente está falando da nossa peça, que a gente chama, né, da nossa petição. É o que ele criou aqui, A forma de as partes escreverem, né? Os juízes também por escrito o que eles decidirem. As partes reclamam o litígio e os juízes julgam, né, e motivam por escrito no processo. Então, cria-se um processo escrito, chamado, então, lá na época, fórmula. A fórmula que se chega que monta-se um processo litigante, né, judiciário da época. Então, foi daí que tirou-se o nome dado à primeira fase do processo civil romano, que era denominado de processo formular. Por quê? Formular o pedido entre as partes, que um pede em face do outro. E o juiz vai formular a sua decisão, vai formular as fases do processo, as provas que tem que estar no processo. Tá certo? A fórmula, que é diferente do que a gente está falando no nosso processo civil hoje, tá bom, gente? A gente está fazendo uma analogia para a gente despertar e aguçar como funciona, né? Como veio de lá para cá, tá? Eu preciso só tomar o cuidado se tem alguém com a mãozinha levantada, porque eu coloco tela cheia. Sou um pouquinho senhor, né? Sênior que chama, né? Então, a natureza já não ajuda muito. Então, precisa ser bem grandona as coisas. A tela para você enxergar. A fórmula
contava com 4 partes, tá? Ela chamava demonstração, intervenção, adjudicação e condenação. Olha que interessante. Então, essa forma, o processo civil, ele era feito por 4 partes. A forma que eu demonstro o meu direito, a intervenção, né? A adjudicação, intervenção, né? As provas, os casos, né? O juiz, a sentença, né? A adjudicação, né? E depois, por fim, tem que ter uma decisão judicial, que é a condenação. Qual parte que terá o direito, né? Quem terá o direito. Então, vamos entender o que é cada uma delas. Denominação, causa de pedido, narrativa dos fatos e fundamentos jurídicos. Seria, no caso, por analogia, como o nosso colega colocou muito bem a palavra, seria como se fosse a nossa petição, peça inicial, tá? Aqui é a nossa petição inicial. Eu vou lá na minha petição inicial, vou colocar minha causa de pedido. Por que eu estou entrando com essa ação? Por que eu estou pedindo um amparo da justiça para decidir, para resguardar o meu direito? Eu vou fazer meu caso lá, a minha causa de pedido. A narrativa dos fatos. Eu tenho que também colocar na nossa petição, que já tinha lá. Ele vai narrar os fatos, que por causa dessa causa de pedido, o que aconteceu. E ainda, os fundamentos jurídicos que dão legalidade ao seu pedido, que mostram onde foi violado o seu direito. É a mesma coisa lá na denominação, tá? E aí a gente tem a intenção. A intenção é a pretensão de que se perdia, né? É a sua pretensão do seu direito. Eu quero, é o nosso pedido que tem, né? Nossa fase tem a fase do direito, a petição inicial, o direito, o pedido, que começa assim, é o pedido, que é o final, tá? Então, você tem a apresentação do caso, que é a narrativa dos fatos. Então, é do fato que a gente chama. Depois, do direito, é onde é os fundamentos jurídicos. E a intenção que eles colocam é a pretensão. No nosso caso, é o pedido. O que eu quero? Então, eu vou fazer o nosso pedido. Tá? A adjudicação é a transferência do bem ou da coisa em litígio. Alguém vai decidir, então, na adjudicação é quem vai dar o direito àquele que perdeu o processo. Então, chama-se adjudicação. E tem a condenação, que é a extinção do processo pela condenação ou não do réu. É a sentença final, tá? Transitada e julgada. Ok? A nossa condenação, é a condenação antiga lá na época dos magistrados, na época que ocorreu essa situação. Tá? Aí, a gente tem após a fase das fórmulas, você percebe que a gente está desenhando uma forma de pedir, mas do processo antigo? Tá? Então, após a fase das fórmulas, vem a fase dos éditos pretorianos, que eram disposições, não eram leis, eram disposições, mas tinham grande alcance e caráter obrigatório. Tá? É como se fossem uns decretos, né? Que não é uma lei, mas tem grande força. Tá? Então, com a codificação dos éditos dos pretores, com a exclusão daqueles que estavam em desuso, que cai também. O direito também se torna em desuso também, prescreve, né? Ele perde a finalidade dele, né? Perde o objeto. Não tem, às vezes acaba não fazendo mais parte do direito, né? Por exemplo, a gente tinha aqui a lei que era da lei de vadiagem. Essa lei era muito usada na época do militarismo, por isso que tem aquela expressão, né? Até hoje aparece, a polícia bate o cara, doutor, eu sou trabalhador, né? E na época ele tinha que andar com a carteira profissional, então ele apresentava,
Então, se ele não trabalhava, era vadio. Por isso que é o crime de vadiagem. Estava em idade de trabalhar, tinha trabalho e o cara não estava trabalhando. Então, ele é vadio. Então, era crime de vadiagem. Tá? Agora, claro que caiu em desuso, porque o que mais tem de muitos anos para cá é desemprego. Então, essa lei não tinha como... Era uma contravenção penal que não tem, ela está em desuso. Tá certo? Então, precisa até ser tirado do nosso ordenamento jurídico. Tá? E cria-se também o édito perpétuo, tá certo? Que é aquele que nós temos o quê? Vocês já ouviram falar em cláusula pétrea na nossa Constituição? Sim, professor. Sim, já sim. Já, né? Então, olha lá, os éditos perpétuos. São os éditos, são as também, que não podem ser tirados, excluídos. É como o nosso direito, né, nossas cláusulas pétreas, que não podem ser mexidas, extinguidas nos nossos direitos, porque é pétreo, é pátrio. Tá certo? Então, desse modo, restringe o magistrado de redigir e baixar éditos, pois ele era ininterrupto e estável. Embora o édito perpétuo alcançasse Roma e todas as províncias, não resistiu à ruína do Império Romano. Tá? Claro, o Império Romano, com a morte de Alexandre o Grande, Roma se tornou a maior civilização. Ela invadiu várias civilizações e tomava-se, né? Alexandre o Grande foi o maior invasor, né? E o maior imperador, porque ele foi conquistando impérios até em cima de impérios. Quando ele morre, há um declínio, uma decadência nisso, né? Então, o Império Romano vai se degradando, caindo, vai se rachando, se rompendo, né? Se dividindo, vai perdendo esse poder todo. E claro que quebra também o édito perpétuo também, que aí acaba rompido, tá? Porque entre ruína, né? Não resistiu à ruína do Império Romano, tá? Mas aí, ó, para saber, a divisão do édito perpétuo por matéria era assim, ó. A primeira parte desse édito perpétuo contém introdução, que abrange normas. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Professor, eu tô confuso. Império Romano, Alexandre o Grande. Alexandre É o grego, Grande, né? ele viveu nos anos 1023 a.C. O Império Romano foi depois de Cristo. Ó, Alexandre o Grande, ele adorava os romanos. Ele era o grego, tá? Então, ele já deu o início a todo esse império forte que era o Império Romano, tá? Por quê? Alexandre o Grande, ele adorava os romanos, tá? Tanto é que Alexandre o Grande, durante as invasões, ele não afundava, né? Ele não extinguia, ele não tirava nem o latim, ele simplesmente associava, assim, né? Porque ele adorava as civilizações romana e gregas, tá? Gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. Intervalo, professor. Vamos só acabar, é isso que eu estava vendo, só acabar aqui essa parte, pode ser? Se importam? Pode ser, professor. Porque a gente acaba aí, eu já entro na próxima, porque, ó, só para vocês verem, a gente entra para o próximo slide, tá? Ó, a primeira parte, ele contém introdução que abrange normas comuns relativas à instância, à jurisdição e contestação. Essa é a primeira parte, mas olha que interessante, é relativa à instância, qual instância está, a jurisdição que alcança e a contestação, tá? O que pode contestar. A segunda parte reúne as ações de proteção aos direitos subjetivos privados, os meios jurídicos ordinários que estavam reunidos, que se reuniam na ação de proteção aos direitos privados. A terceira parte apresenta as vias de direito fora do calendário judiciário e as regras relativas à herança, a testamentos, a legados e ainda a procedimentos sumários. Então, aqui a gente está falando mais de um direito real, né? De propriedades, tá? Testamento, herança, legado, tá bom?
E a quarta parte expõe as determinações sobre a coisa julgada e a execução das sentenças. Tá bom? Então, vamos tomar nosso cafezinho, vamos... Tudo bem. E a gente já volta, tá bom? Ó, vamos voltar então às 9h10, pode ser? Pode ser, professor. Combinado. Beleza, professor. 9h10. 9h10. Combinado. Obrigado. Não, mas aí ele faz, ele dá uma gravada lá e já sai.
E aí, pessoal? Estamos voltando já, né? Tá faltando um minutinho. Me ouvem? Sim, professor. Sim. Legal, legal. Deixa eu já subir o material, já deixar prontinho. Já aparece aí para vocês? Sim. Não perceberam nada que hoje eu estou sem aqueles microfones, hoje estou mais solto, né? Cara, vou contar Tranquilo. Vocês, já que o pessoal está chegando, deixa eu contar para vocês o sufoco que eu passei. Estou aqui, tranquilão, né? Desenvolvendo meus trabalhos, no meu computador, dali a pouco eu olho, sabe no notebook, aquela pilhazinha que vai diminuindo a carga? Ela abaixando a carga, mas eu conectado o carregador, e ela abaixando até que o computador desliga. Aí eu falei assim, gente, o que aconteceu? Eu tirei o pininho, coloquei de... Oi, Edvando, você quer falar alguma coisa? Não, professor, desculpa interromper, era só para solicitar, se possível, o reenvio do material novamente, como eu sou novo aluno, eu não cheguei a pegar na primeira semana, na semana retrasada. Está postado lá do material já. Ah, então este é o que está postado lá no grupo, já é este? Já. Ok, obrigado, desculpa. Bom? Mas, Edivandro, você está me pedindo os conteúdos da aula passada, não é verdade? Isso. Eu já postei na unidade 1, no encontro 1. Lá está um texto, tem os slides da nossa aula e tem como que chama? Uma questãozinha para vocês só desenvolverem lá. 2, na realidade. E tem também a aula gravada, depois você vai descobrir, vai aparecer no Ava para você. Você já está acessando o Ava, né? Ainda não estou. Os meus acessos ficaram de ser liberados esta semana. Então, estou já automaticamente libera lá, tá bom? Vai ficar lá postado. Assim que liberar, tá lá os conteúdos. Ok, obrigado. Aí deu sufoco, aí tive que correr. Falei, pô, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar da faculdade um computador lá, vou pedir emprestado e vou colocar. Então, aí já vem, no meu notebook eu tinha que usar aquele negócio no ouvido, microfone, agora tá bem solto, tá até me estranhando aqui. Fica melhor, né? Edivandro, você podia só abaixar a mãozinha, se não me confunde se você quer fazer alguma pergunta ou não. Ok, desculpa, tá baixado já. Imagina, querido, vamos, nós estamos juntos aqui para a gente aprender. Pessoal, deixa eu perguntar, posso começar já? Ou será que tem alguém ainda? Pode, professor. Imagina, né? Porque eu acho que estamos com 40 pessoas, eu acho que está todo na sala, né? Tá tudo ok. Vamos lá. A última parte da nossa aula vai falar, olha que interessante, o direito penal, direito da pena e processual em Roma. Tá? Bom, os romanos já faziam a distinção entre direito público e direito privado. Ele já tinha essa diferença. Olha como é interessante. Já faziam a divisão entre o que é direito público, distinguia o que é direito privado. E o reflexo mais latente em seu processo penal foi a divisão das causas penais em públicas e privadas, igualmente. Então, no processo penal privado, lá em Roma, o Estado romano assumia o papel de árbitro, a fim de tentar resolver o litígio entre as partes, examinando as provas apresentadas e decidindo o direito de cada um. Já no processo penal público, o Estado romano atuava como sujeito de um poder repressivo. Era ele quem cumpria o processo penal. Tá? Então, com o passar do tempo, o direito público se propôs
se sobrepôs ao direito privado. Desse modo, Roma foi saindo de um sistema que guardava características inquisitórias para outro sistema mais desenvolvido, que era o modelo acusatório. Nosso modelo atual é acusatório. Então, não é quem faz a acusação, acusa. Quem denuncia é a vítima, mas quem acusa é a justiça pública, no nosso caso, né? Mas você percebe como o poder público, o direito público também em Roma, ele evoluiu para um processo acusatório, né? Que ele tinha antes um processo, inquisitório. Ele desenvolveu para um processo acusatório, um modelo mais moderno. Então, o sistema penal romano era constituído por cognitivo, provocativo, provocatio et populum, inquisitivo e questiones, né? Então, o cognitivo, ou de conhecimento, dava ao acusado o direito de apelação para que o povo romano fosse chamado à intermediação na decisão durante o julgamento. O que pensa na gente isso, né? Olha lá, de novo, o cognitivo dava ao acusado o direito de apelar para que o povo romano fosse chamado à intermediação na decisão desse julgamento. Olha que interessante, né? Como a gente tem nosso júri, né? O provocatio et populum, ou apelo ao povo, gerava a reunião dos comícios contra uma sentença proferida por um magistrado e tinha efeitos suspensivos. Olha que legal também. Olha o efeito suspensivo que a gente trabalha até hoje no nosso direito. Está esculpido, está preparado lá. Ele está normatizado dentro do nosso direito. O efeito suspensivo. Tá? A sentença, olha lá, ele gerava, né, na reunião contra uma sentença proferida por um magistrado. Tá? O anquisitio, ou novo procedimento, que era o de acusação, ocorria como se fosse uma segunda instância ou segundo grau para debater do mesmo tema. Já é a apelação, né? Já é o tribunal superior, né? Já são os tribunais de justiça, no caso nosso. Tá? E os questiones, ou perguntas, quando, frente ao comício, eram formadas comissões responsáveis pelo julgamento, presididas por um pretor ou um questor e por um juiz juramentado, a fim de dar ao julgamento maior margem de acertos. Então, você percebe que eles desenhavam também, eles tinham essa preocupação de que dá uma defesa também, não dá somente a uma sentença. Então, você vê que passa por vários processos onde a apelação, onde o acusado tem o direito de recorrer, né, a várias instâncias. Tá bom? Alguém está querendo falar alguma coisa? Aqui abriu o microfone. Pronto. Tá certo? Então, a gente percebe que até o sistema penal romano, ele dava a oportunidade do acusado se defender em várias outras formas. Inclusive, pedia até a intermediação por sentença da decisão do povo. Tá certo? E os modelos que surgiram para compor esse sistema, que era o accusatio, que era o de acusação, trouxe a todos os cidadãos o direito de acusar, e era utilizado na apuração das infrações penais cometidas contra a ordem pública. Tá certo? Então, olha lá. Apostulácio, né, ou procura, consistia em um ato dirigido pelo acusador que dava certa precisão ao fato alegado. Ou seja,
este constituía ou não um crime, se poderia ser admitido como demanda ao juízo. É aquela que se tenha que ter, pelo menos, os fatos que minimamente comprovavam a acusação, né? Tinha os fatos que tinha uma suposta, né, que tinha indícios, né, de que foi lesado algum direito, tá? Então, olha só, como que se colocava dessa forma? O jus, né, o direito regido pelas normas religiosas, com força de lei, mas consideradas profanas, que era o jus. O faz, né, o fans, o direito proveniente dos deuses para os sacerdotes, era o direito falado, revelado pela divindade, que influenciava, né, os direitos público e privado. A justiça, né, é o direito proveniente de um firme propósito de praticar a justiça, ou seja, de dar a cada um o que é seu, a justiça. Aiquitas, né, ou equidade, para uma justiça pautada na igualdade. Olha que interessante. Jurisprudência, ou prudência através do conhecimento do certo e do errado na decisão dos tribunais, né? E os juris praeceptas, né? Ou princípios gerais do direito, como viver honestamente, não lesar a ninguém e dar a cada um o que é seu. Então, vocês percebem que esses princípios, né, essas trazem para a gente esses processos em função também da gente entender que muitas coisas a gente absorveu, né, a gente herdou do direito romano. Olha o direito penal, tem muita coisa que a gente criou nosso processo penal, mas tem muita coisa do processo penal aqui, do romano, que a gente encontra no nosso direito, né? Olha, e mais interessante ainda, quando ele fala em justiça, né, que é o propósito de praticar a justiça. O processo legal, qual que é o propósito do nosso processo legal? Né? É provar, né? É praticar, o propósito é atingir a prática mais justa, né, de um processo, tá? Por isso que é a justiça, né? Outro princípio, né, aequitas, né? Equidade, é um princípio da equidade, que é pautada na igualdade. As duas partes têm que estar em pé de igualdade perante o juízo. É um dos princípios nossos também do direito, né? E a jurisprudência que já traz as decisões que se já tem conhecimento, olha que ele coloca que a jurisprudência, aquelas através do conhecimento que já tem do que está certo e do que está errado nas decisões dos tribunais. Então, ele já traz isso, né, também do direito romano, né? E um dos princípios norteadores do nosso direito, os princípios gerais do direito, né, que é viver honestamente, não lesar ninguém, é um princípio, e dar a cada um o que é seu. É porque a gente vai na justiça para querer um direito que é nosso. A outra parte, quer dizer que a outra parte não tem o direito e está usurpando o meu direito. Então, olha como que é interessante nos princípios gerais. É dar o direito a cada um o que é seu. Por isso que a justiça, muitas vezes, a gente diz que ela é injusta, porque não deu o direito que a gente achava que era nosso. E quando ela deu para o outro achou que foi feita a justiça. Inversamente, é a mesma coisa, né? Se você ganha e recebe o direito, justiça foi feita. Enquanto não, com a justiça a gente usa que não. Por isso que a gente não é, no nosso direito penal, não é a vítima quem acusa, é a justiça pública. A vítima apenas denuncia ou faz a queixa-crime. A partir desse início que a vítima fez, ela continua tendo o papel de vítima no processo. Mas quem segue o processo, quem acusa no processo, é a justiça pública.
que vai provar se houve lesão ou não e vai levar o acusado, né, a crime, para pagar e para responder pelo seu crime. Certo? Aí a gente tem também, gente, ó, o que a gente chama, tá, de tipos penais romanos. Olha que interessante. As penas eram severas, a princípio eram penas de morte e de deportação, tá? Era de expulsão das terras do seu país, né? Então, olha lá, você tinha o suplício, você tinha o poena, você tinha o damo, né? Então, a pena suplício, ou de execução, ela tomava a vida do infrator em modalidades mais cruéis, tá? Como a fogueira, queimar na fogueira, ou a laceração da carne, a força, a laceração das carnes é romper, né, os membros, né, esticar até romper, né? A forca, tá? A entrega às feras, e a mais conhecida pelo cristianismo, a crucificação, tá? Essas eram as penas que tinham de morte, tá? A queimar na fogueira, a gente tem a história de Joana d'Arc, crucificação de Jesus, né? A entrega das feras é Daniel. Não sei se vocês conhecem essas histórias. A forca, nós temos aqui Tiradentes, que é um exemplo que vem, que a gente pode trazer, que estava esculpido no nosso direito, tá vendo? Ó, a forca. Mas quem foi enforcado, teve vários também, agora não lembro ninguém. Então, eram penas cruéis. O nosso direito, ele proíbe penas cruéis, pena de morte. Ele proíbe deportação. Nosso direito, ele proíbe, né, todas as penas cruéis, as modalidades de penas cruéis. O nosso direito, ele não permite, tá? Por mais pior que foi o crime cometido, tá? Nós temos também a pena do dano ou perda. Olha o que é. Era imposta em dinheiro. Então, nós temos uma parte também no nosso direito penal. Se você for ver, quando você lê um processo, ou quando você enxerga, né, que tem uma sentença, e muitas vezes é assim, ó, pena de tantos anos de reclusão, ou, né, restrição de liberdade. Então, ela entra inicialmente regime fechado ou aberto, tá certo? Mais pena de multa. E o juiz vai calcular e vai determinar quanto ele tem que pagar de multa, além de pagar as restritivas de direito ou restritivas de liberdade. Tá certo? Tem a pena de multa, tá? Mas já vinha lá do direito romano. E tem também a poena ou a pena, né? Em dinheiro também, porém imposta aos crimes de lesão, né? Então, se lesionou, paga pelaquela lesão. Tem um valor calculado para aquela lesão. Certo? E nós temos também, tá? O direito romano foi o responsável pela compreensão e aplicabilidade do Instituto da Inimputabilidade. Vocês vão ouvir falar isso. Inimputabilidade. Já está falando, ó, ou impunibilidade. Então, quando você está falando Instituto da Inimputabilidade, é que não pode ser aplicado a uma pena, pois já entendia que os menores ou mentalmente incapazes, como vimos no direito civil, por exemplo, que tem no direito civil, não estavam em condições de serem julgados por seus atos. Então, eles são inimputáveis, que é o que acontece hoje com os meninos que cometem um delito, que são menores de 18 anos, e não respondem pelo crime, né? São recolhidos por infração, né? Mas não por crime. Então, eles não são julgados, eles são inimputáveis.
Inimputabilidade é não poder imputar um crime a determinada pessoa. Tá? No caso aqui, ó, as menores, como é o caso, ou os incapazes mentalmente. Tá? E as espécies de delitos que eram tratados, por exemplo, lá em Roma, né? No Império Romano era tratar os direitos públicos, era crime contra o interesse público, crimes contra a comunidade e a paz pública, crimes de traição, crimes de homicídio, falso testemunho, incêndio proposital, roubo de plantação em período noturno. Tá? Por quê? Se você for ver, olha, incêndio proposital realmente é crime, é penal, é do nosso direito público, dele também era. Homicídio é do nosso direito público, também era do deles. Traição também, aqui não é só a traição que ele fala, é contra o país, é contra o rei, tá? Então, é crime público, tá certo? E os delitos privados? Furto, esse furto é em flagrante delito, à mão armada ou sem flagrante, tá? O furto qualificado, você percebe que esse é o furto que a gente chama simples, né? O furto qualificado de rapina, que é o emprego de vigilância, extorsão e violência, aquele que, quando ele fala rapina, é que aquele que ataca, né? Que ele emprega emprego de vigilância, fica premeditando, amoitando, né? E surpreende a vítima, né? Então, é o furto qualificado, tá? Aquele que cria emboscada, tá certo? Também é crime de furto qualificado. Dano, injúria, violência, dolo, fraude contra credores, também é crimes do direito privado. Quase delitos, atos que sem a intenção do autor causavam prejuízo às vítimas. Então, o que a gente fala de dolo, né, a gente fala de culpa, tá certo? Mas aqui eles já previam lá no direito essa história, essa situação, tá? Quais eram, então, os fundamentos do direito romano? Olha lá. Proibição de mover duas ações ao mesmo tempo. Então, era proibido de mover duas ações ao mesmo tempo. Impedimento do testemunho de parênteses, porque contamina o testemunho, né? Exigência de indicação de data e hora do crime. Tinha que dizer quando aconteceu a data, a hora que o crime, né, foi praticado. Prisão preventiva do acusador em alguns casos, né? Nós não temos a nossa prisão preventiva. Há pouco tempo a gente tem aí, quem que é mesmo? O deputado? Eu esqueci o nome dele. Daniel. Daniel, isso, Daniel. Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, prisão preventiva, né? Pelo STF. Tá? Já tinha. Olha o pensamento lá no fundamento do direito romano. Já se pensava na prisão preventiva, em alguns casos. Por quê? A necessidade de manter preso o acusado. E a publicidade, né? Princípios do contraditório e oralidade. Nós temos todos esses princípios aqui. Todos no nosso processo penal. O princípio da publicidade nós temos. O processo tem que ser público, né, tem que dar publicidade do que você está sendo processado. Então, é quando você é citado, quando você responde a essa citação. Então, o processo anda, porque tem que dar publicidade a que você está sendo acusado. Princípio do contraditório e da ampla defesa que a gente tem aqui. Eu tenho o direito de contradizer todos os fatos que estão sendo, a mim, imputados. Né? E eu tenho que me defender. Eu tenho ampla defesa, usar todas as defesas de ampla defesa para me defender de todos, né, contrariando todas as acusações contra mim.
tá? E a oralidade, eu tenho o direito de falar no processo, né? Eu tenho o direito de falar no processo todas as evidências que provam a minha, né, inocência, tá? Eu tenho o direito de ser ouvido no meu processo, pelo meu depoimento pessoal, tá? E é isso, gente. Na próxima sessão a gente vai falar das codificações do século XVIII e o século XIX. Tá bom? Beleza, professor. Bom, pessoal, e aí? Acharam maçante? O que vocês acharam? Não é maçante, não. A gente acaba vendo isso no próprio direito atual. Boa comparação. Eu não sabia que tinha tanta influência do direito romano no direito atual. Foi bem interessante. Não é? E olha, é claro que a gente tem a roupagem do nosso método, né? Da nossa contemporaneidade, né? Então, nós temos aplicado o direito, mas você vê que as normas, os princípios, né? Você percebe que a ideia de um direito, de um processo penal, está instituído lá. Não é verdade? Sim. Com certeza. Uhum. Bacana, professor. Bacana essa aula. Gostei mesmo. Que legal. Olha, gente, eu fico muito contente. Olha, nós temos 44 pessoas participando da aula. Não foi embora ninguém. Ninguém abriu a porta e foi embora, gente. Que felicidade é minha, viu? Eu agradeço, sou muito feliz com a turma. Muito mesmo. Nós que agradecemos sua atenção, professor. Pode contar comigo, tá, gente? Vocês estão começando uma caminhada aí. Eu adoro o curso de Direito, porque é a minha formação. Então, gente, e a gente vai se ver. A gente tem 5 anos para se encontrar nessa faculdade. Não é verdade? Com certeza. E nós vamos, tá? Gente, não deixe nenhum obstáculo destruir fazer vocês desanimarem, tá? Busquem o máximo. A última coisa que vocês têm que pensar é desistir. Nem que você não vai advogar depois, mas o direito vai te abrir tanto o pensamento, vai te abrir tanto a sua mente, o direito vai deixar você com um senso de abertura, de conhecimento tão grande, que você vai se perceber o quanto, semestre a semestre, o quanto vocês estão evoluindo. O quanto, olha, quando vocês chegarem em dezembro, tá? Não, pode colocar um pouco antes, porque já vai estar fazendo um ano em dezembro. Mas coloque em agosto, quando vocês iniciarem o semestre, vocês olharem para trás e falar, poxa vida, o quanto eu evolui em 6 meses. Porque vocês estão desenvolvendo direito, é uma arte que não tem preço. Vocês escolheram o curso certo, é o curso para a vida, não é só uma profissão, tá bom, gente? Sim. Verdade, professor. Até a forma de falar muda. Muda. Poxa, não é verdade? Sim. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, que eu ia esquecendo. Sabe o quê? Para a gravação, peraí.